Fala galera, Ricardo Corrêa, CEO e fundador da Hamper e host do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento para negócios B2B. E estou gravando esse vídeo para falar sobre como a gente faz forecast aqui na Hamper. Se você me acompanha no LinkedIn, provavelmente você tomou conhecimento desse material no LinkedIn. Eu fiz uma publicação essa semana. A gente está em fevereiro de 2025. Eu fiz essa publicação pedindo para quem tivesse interesse para comentar na publicação que eu enviaria o vídeo, então eu estou fazendo isso. Pode ser que você chegou nesse vídeo a partir dessa publicação ou que você acompanha o meu canal, o canal RampUp no YouTube, onde eu gravo vídeos como esse. Inclusive, se você não segue ainda o meu canal, já segue agora, porque eu publico semanalmente conteúdos como esse, onde eu abro um pouco da minha estratégia, falo sobre coisas que a gente está implementando aqui na Hamper que tem dado certo ou não, para compartilhar com vocês os aprendizados. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a ciência por detrás do forecast da Hamper. Como eu comentei na publicação, a gente já apanhou muito desse assunto no passado, como toda empresa. Fazer forecast é quase que um exercício de futurologia, mas eu queria orientá-los de como que a gente tira um pouco da parte de subjetividade, para que você não precise de uma bola de cristal para calcular o teu forecast, como que você cria critérios objetivos dentro do seu time de vendas, para que tanto o empreendedor, a liderança de vendas e as próprias pessoas do time de vendas consigam se encontrar dentro dessas informações. Porque o que acontece na maioria das empresas é que a gestão da empresa pressiona o time de vendas por mais forecast, e o time de vendas, precisando ali dar uma resposta pela pressão, acaba fornecendo um número que ele é fictício e acaba que as vendas não acontecem. E aonde reside o problema? Se o forecast ele não é confiável, ele não serve de nada, tá? E o forecast é uma ferramenta muito preciosa para uma área de vendas, e eu acho que essa é a mensagem principal. Então eu quero apresentar para vocês como que a gente faz o cálculo de forecast. Prometo que não tem nenhuma ciência de foguete aqui, não é nada que você não consiga implementar na sua realidade. Basta você se atentar aos critérios que eu vou ensinar, porque eu vou demonstrar o forecast no ambiente que a gente usa aqui na Hamper. Então eu vou mostrar o nosso dashboard, que é um dashboard feito no Looker do Google. Também não tem nenhuma ciência de foguete, mas eu não vou ensinar a criar dashboards aqui, porque vem menos ao caso para esse vídeo. E eu vou mostrar algumas ações dentro do nosso CRM da Hamper, que é o Hamper Pipeline. Mas se você se atentar aos critérios que eu vou ensinar, você consegue aplicar o mesmo modelo em outros CRMs, e você consegue aplicar esse modelo inclusive se você usa planilha para se organizar, tá? O que é menos recomendado. Se você já usa o Hamper Pipeline, que é o nosso CRM, está muito mais fácil, mas você consegue aplicar esse racional em outras realidades também, tá bom? Então, caindo para dentro do dashboard que está aberto aqui na minha tela, esse é um dashboard real nosso da Hamper. Só os dados aqui estão fictícios, tá? Então, esses vendedores que estão na tela, esses nomes de clientes aqui, inclusive os números, as receitas, é tudo fictício, naturalmente, para a gente não ter nenhum problema com privacidade, e vem menos ao caso eu abrir o número da Hamper aqui agora, tá? Então assumam que esses números não são de fato os nossos números, é muito mais aqui a teor informativo. Esse dashboard que a gente acompanha, ele fica no televisor, na área de vendas, e eu, como CEO da empresa, eu acompanho ele, diria que eu olho para ele pelo menos uma vez por dia. A gente acompanha aqui o ritmo de vendas, né? Então você tem na barrinha de azul escuro aqui o número que deveria ter sido realizado até aquele período, e na barrinha verde quanto de fato foi realizado. Esse é um conceito que a gente chama de month to date. Eu não vou detalhar muito ele agora, porque ele também vem menos ao caso, mas se você me acompanha no LinkedIn já viu eu falando sobre month to date. Para mim é uma das principais métricas que uma área de vendas tem que acompanhar. O cerne do conteúdo sobre forecast está nessas duas áreas aqui, tá?
Aqui, pessoal, nesses 3 quadrinhos, eu tenho um consolidado de tudo o que foi vendido até aqui no primeiro quadrinho. Então, esses 106 mil reais é a soma do que eu vendi em cada um dos meus 3 produtos. Lembrando que isso aqui é fictício, tá? Mas vamos dizer que, de acordo com o meu dashboard, é dia 20 de fevereiro, eu vendi até dia 20 de fevereiro 106 mil reais. Mas eu não quero saber quanto eu já vendi, eu quero saber quanto que eu vou fechar fevereiro. E isso é visão de forecast. Então eu tenho no segundo quadro o cálculo do forecast, que eu já vou explicar o que é, e no último a projeção, que é a soma dos dois. O que eu, como CEO da empresa, consigo saber é qual que é a previsão de faturamento em vendas que eu tenho para o mês de fevereiro, dado quanto eu já vendi até aqui versus o que eu tenho de negócios na rua ainda para concretizar. O foco do conteúdo está em como que a gente chega nesse número aqui, que é o número de forecast. É aqui que está a ciência da coisa. Como eu falei, em muitas operações, forecast é calculado da seguinte forma: o gestor pede para cada vendedor apontar os negócios que ele acredita que vão entrar, e aí muitas vezes o vendedor, com medo da represália ali, acaba apontando muito mais negócios do que de fato ele tem controle de que vai entrar. Então, como que a gente evita que isso aconteça e tem um modelo realmente que a gente possa confiar? A gente trabalha com probabilidades, tá? Então, cada oportunidade que é apontada no nosso CRM, o vendedor ele tem que apontar o valor da oportunidade que está sendo trabalhada, a data da oportunidade. Então, por exemplo, nesse dashboard aqui, a gente está vendo o forecast de fevereiro. Ele só vai trazer aqui as oportunidades que estão com data para fevereiro, tá? Eu posso fazer outros filtros de data aqui, mas eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo. Basta a gente pensar que eu posso ter oportunidades que estão apontadas para março, por exemplo, e elas não estão sendo consideradas nesse número. Então, o meu forecast ele considera a data de fechamento, no caso aqui, fevereiro. Ele considera o valor das oportunidades que eu tenho na rua e ele considera também a probabilidade. E aí a probabilidade é o dado mais importante aqui, tá, pessoal? Porque se a gente considerar todas as oportunidades que estão com previsão para a data de fevereiro, esse forecast ele vai ser fictício, ele vai ser mentiroso. Por quê? Nem toda oportunidade que está apontada para entrar esse mês vai de fato acontecer. Porque o lead vai desaparecer, o lead vai postergar a contratação para o meio do ano, o lead vai fechar com um concorrente meu, por N razões, essas oportunidades elas podem não se materializar. Então, para a gente não considerar em forecast 100% das oportunidades que estão para fevereiro, ou não ficar um negócio binário, que é uma coisa que eu vejo em muitas operações de vendas, o vendedor ele só põe em forecast quando ele tem certeza que vai entrar. Isso também é um problema, porque você fica às cegas de todos os outros negócios que o vendedor ele tem menos convicção de que pode entrar. Então, como que a gente resolve esse negócio? Tornando um processo não binário, mas sem deixar de tirar a objetividade. Porque outro problema que acontece muito em forecast é o vendedor ele não ser objetivo na forma como ele expressa a probabilidade. O que eu quero dizer com isso? O vendedor ele vai falar assim: poxa, eu acho que esse negócio pode entrar. Ou então, eu não estou muito convencido de que esse negócio, a reunião até foi boa, mas eu peguei uns sinais ali que eu acho que o negócio... Percebe que quando a gente fala assim, eu acho que vai, ou eu acho que não vai, qual que é a confiabilidade dessa afirmação? Ela é muito subjetiva. E para o processo ele ser científico, a gente tem que tirar a subjetividade e trazer para cá objetividade. E apontar a probabilidade ajuda muito nisso. Percebe que eu estou correndo aqui nesse quadro da direita, onde eu tenho basicamente a data esperada de fechamento. Lembrando que aqui eu estou puxando só fevereiro. Eu tenho o vendedor que está tratando essa oportunidade. Eu tenho o nome do lead.
eu tenho a receita que está sendo tratada com esse lead e a probabilidade desse lead entrar. Quem aponta a probabilidade é o vendedor. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas se está na mão do vendedor, ainda pode ser subjetivo, porque o vendedor pode achar que está em 90%, mas para o lead não está em 90%. E aí, cada empresa, pessoal, vai ter que traçar o que são as suas probabilidades. E você tem que ter um padrão de probabilidades dentro de casa. A gente tem documentado aqui no SLA da Hamper, né, no processo comercial da Hamper, quando que o vendedor aponta que é 25%, quando é 50%, quando é 75% e quando é 90%. Eu vou me arriscar a dizer esses critérios, mas você não precisa copiar esses critérios para a sua operação, porque provavelmente a minha operação era muito diferente da sua. Então, por exemplo, para um lead ele estar em oportunidade, precisa ter acontecido uma reunião entre o meu vendedor e o lead do outro lado. Teve reunião, a reunião não refutou, porque às vezes na própria reunião o lead ia falar, isso não é para mim. Então nem vira oportunidade nesse caso. Mas teve uma reunião e o lead falou, gostei, vamos seguir na conversa, a gente já poderia considerar que já está em 25% ali de probabilidade, porque aqui na Hamper, no mínimo, uma a cada 4 reuniões, ela fecha negócio. Então a gente já pode assumir uma probabilidade de 25%. Só que depois da reunião ainda tem um longo caminho a percorrer. Existem algumas coisas que a gente precisa ticar para saber se o lead vai fechar com a gente ou não. A primeira delas é saber se tem um tomador de decisão envolvido na negociação. Porque se não tiver um tomador de decisão, se a gente estiver falando com alguém no nível de analista ali, essa oportunidade ela não pode estar em 50% de fechamento, porque o analista ele não tem a batuta ali para ele decidir o fechamento. E aí o meu vendedor ele sabe que enquanto ele não envolver um tomador de decisão do outro lado, a probabilidade dele não aumenta. Então, só vai de 25% para 50% quando tem um tomador de decisão envolvido no lado do lead. Só vai de 50% para 75% quando o tomador de decisão ele afirma que ele avaliou a Hamper e avaliou outras opções de mercado e das opções que ele avaliou, a Hamper é a favorita. Então ele já está quase que verbalmente fechado com a Hamper. Se o decisor fala pra gente assim, olha, eu gostei da Hamper, mas eu ainda estou olhando a opção 2 e a opção 3, a gente mantém 50% de probabilidade, porque a gente assume aqui que é 1 para 1, tem 50% de chance de ser com a gente, tem 50% de chance de ser com o outro. Se falou assim, gostei da Hamper, vai ser com vocês, vai para 75%. Poxa, mas se o cara afirmou verbalmente que vai fechar, por que não vai para 100%? Pô, porque entre a palavra que ele deu ali numa ligação no telefone ou no WhatsApp e o contrato estar assinado, ainda tem uma jornada. Então 75% ali está bem calibrado e mesmo negociações que já estavam combinadas que iam acontecer, elas podem cair por terra. Por isso que a gente não põe 100% de probabilidade. E aí a gente vai para a negociação ali do contrato, né? A gente manda a proposta formal, manda a minuta. Quando a gente manda o nosso contrato para o cliente, aí vai para 90%. A gente nunca manda contrato para alguém que já não está verbalmente fechado com a gente, porque senão toma tempo do nosso lado, toma tempo do lado do cliente também, tá? Então, quando a gente manda um contrato para alguém, é porque realmente essa oportunidade ela está na iminência ali de acontecer. Só que o contrato ainda não está assinado, então a gente coloca 90%, que é o caso de uma porção, deve ter uns 10 aqui no meu quadro, que estão em 90% de probabilidade. Significa que o vendedor já mandou o contrato, mas ele está esperando esse contrato ele voltar assinado. E acreditem, mesmo nessa etapa de contrato, a negociação pode melar. Ou ele pode não assinar o contrato a tempo em fevereiro e a venda ficou para março, não sei. Muita coisa ainda pode acontecer, por isso 90% de probabilidade. E aí fechou, né? Deu ganho, aí virou 100%, ele sai de forecast e vira realizado. Então, para fechar essa fala, o meu forecast ele é a soma de todas as oportunidades que eu tenho em aberto,
com previsão de fechar dentro do período que eu estou analisando, porque forecast é uma coisa periódica, né? É a soma de todas as oportunidades ponderadas pela probabilidade, tá? Aqui é que está a importância. Então, por exemplo, um negócio, uma oportunidade de R$1.000 que tem probabilidade só de 25%, ela não entra em forecast como R$1.000, ela entra como R$250, que é o valor dela ponderado pela probabilidade. E aí você pode me questionar assim, pô, mas se ela entrar, não vai ser só R$250 que vai entrar assim. Se ela entrar, vai entrar R$1.000. Só que por probabilidade, a cada 4 negociações de 25%, só uma fecha. Por isso que a conta faz sentido, tá? Então, como eu falei, é um modelo matemático que a gente segue aqui que funciona muito bem para o nosso tipo de negócio. É uma ciência exata? Poxa, não é uma ciência exata porque são seres humanos apontando aqui e quando se trata de uma negociação entre uma empresa e outra, tudo pode acontecer. E às vezes o vendedor tinha convicção de que aquele negócio ia entrar e o negócio não entra. E às vezes um negócio com uma probabilidade muito baixa, ele esquenta e fecha muito rápido. Por isso que a gente trabalha com probabilidades que acaba, na média estatística, a gente acaba acertando 90% do tempo. E aí, para fechar o vídeo, eu queria mostrar uma parte mais prática, né? Além do dashboard. Vale dizer que, embora eu esteja falando aqui de recursos da Hamper, esse dashboard não é um produto que a gente vende, tá? A gente tem o nosso CRM, mas esse dashboard ele não é nativo do nosso CRM. Esse é um dashboard que a gente construiu usando o Google Looker. A gente puxa os dados do Hamper Pipeline, que é o nosso CRM, e indexa esses dados em um dashboard nosso, com as visões, com as informações que a gente quer ver. Você pode usar o nosso CRM ou outro CRM de mercado para você gerenciar as suas oportunidades. E aqui eu estou mostrando basicamente um pipeline, né, um funil da Hamper, onde essa coluna de oportunidade é que vai me gerar o forecast, tá? Então o lead ele vem percorrendo as etapas aqui. Quando ele chega na etapa de oportunidade, é obrigatório atribuir um valor e uma data de fechamento esperada para essa oportunidade, tá? É assim que a gente trabalha na Hamper. Se eu vir aqui em uma nova oportunidade, aqui eu estou pegando uma tela em branco, vamos dizer assim, só para exemplificar. Quando eu vou lançar a oportunidade, eu preciso apontar a data de fechamento esperada. Então, se eu colocar qualquer data dentro de fevereiro, isso já vai entrar no forecast de fevereiro. Eu vou apontar aqui a receita, vamos dizer que eu espero uma oportunidade de R$5.000 e eu vou apontar a probabilidade, tá? E essa probabilidade eu não aponto ela só quando a oportunidade entra. Na medida que eu vou negociando, eu posso mudar de 50% para 75%, depois para 90%, e depois quando eu dou ganho aqui no CRM, ela muda automaticamente para 100%, ou se eu dou perdido, ela muda automaticamente para 0%. Então, são as informações que eu imputo aqui no meu CRM, são as informações que vão ser indexadas aqui no dashboard depois. Perceba que os mesmos campos que eu mostrei, que eu estava preenchendo ali, são os campos do dashboard, né? O CRM sabe que eu sou o vendedor tal, tem ali a empresa que eu estou negociando e os campos que eu mostrei para vocês agora, né? A data de fechamento esperado, o valor da negociação e a probabilidade, lembrando que todos esses campos são mutáveis, né? Eu posso mudar a data de fechamento esperado, eu posso mudar o valor, vamos supor que eu comecei negociando R$5.000, só que depois essa proposta cresceu para R$12.000 e eu posso ir mudando a probabilidade na medida que o negócio está esquentando e que está ficando na iminência ali de fechamento. Beleza, galera? Espero de coração ter ajudado com esse conteúdo. Vale reforçar que esse é um dashboard que a gente construiu aqui dentro da Hamper e a gente usa o Hamper Pipeline como CRM, mas você consegue usar esse mesmo modelo matemático que eu expliquei para vocês agora, usando um outro CRM de mercado, usando até mesmo uma planilha. Você só precisa dessas 3 informações: o valor da oportunidade, a data de fechamento esperada e a probabilidade que você deposita que aquela oportunidade vai fechar, e depois você faz o cálculo de forecast total, ponderando o valor das oportunidades pela probabilidade.
Beleza? Espero que tenha ficado claro, que seja simples de você implementar. Recomendo que você comece simples e acredite em mim, fazer forecasts que são acurados faz muita diferença na confiança do time de vendas, na confiança que a gestão precisa ter no número, e vamos combinar, muito melhor gerir uma empresa que ela é previsível do ponto de vista de você saber quando você vai faturar no final do mês para você tomar suas decisões, do que você se enganar o mês inteiro achando que você vai vender R$1 milhão, fecha o mês, você vendeu 20% disso. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, dá um like aí para mim no canal RampUp, garante que você está seguindo o RampUp, que eu tenho compromisso de fazer uma publicação de um vídeo como esse. Eu tenho testado formatos diferentes, nem sempre eu faço nesse formato de tutorial, mas já segue o canal para você receber conteúdos assim. Me segue também no LinkedIn, que todo dia eu solto uma novidade lá, algum aprendizado, algum conteúdo que eu acho que é relevante, beleza? Te vejo em breve, um grande abraço.